Você manda no celular. Beleza. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muito prazer que a gente inicia esse Café com o Formei para fazermos hoje a leitura e o debate do documento do MIEIB, Diretrizes para o Debate sobre as Condições de Retomada das Experiências Interativas no Contexto da Educação Infantil. Nós vamos contar, neste primeiro momento, com o professor Sandro Santos, nosso parceiro do Fórum Mineiro de Educação Infantil, professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha-Mucuri, e também nosso representante, né, o representante do FEMEI no MIEIB, que é o Movimento Interfóruns. Sandro vai conversar conosco sobre este documento, sobre o contexto de produção deste documento, né, vai trazer para a gente aí os bastidores da produção, e logo em seguida nós teremos a leitura do documento para posteriormente vocês colocarem aqui no chat as questões para discutirmos ao final. Então, nós teremos para a leitura do documento as companheiras do Formei, a Zenaide e Fernanda, a Elaine Camargos, a Lourdes, Maria, Miranda e a Fernanda Clímaco. Estaremos, então, fazendo esta leitura e, posteriormente, traremos a discussão. Que tenhamos todos um bom estudo e agradecemos antecipadamente a todos os companheiros aqui do FEMEI, do Formei, né, por este momento e pela disponibilidade desse debate. Um bom dia a todos e um bom trabalho. Sandro, bom dia. Oi, Lívia, é com você. Bom dia, as companheiras do Formei, bom dia a todos e todas que estão, né, nos assistindo e que nos assistirão, porque como fica gravado, né, essas temporalidades sempre se expandem. Bom, eu queria agradecer o convite, né, agradecer lamentando, porque fazer uma discussão dessa, na iminência das escolas de educação infantil voltarem a funcionar sem um mínimo de vacinação, de imunização, né, das profissionais, das famílias, enfim, da população brasileira. E quando a gente chega à triste marca de quase 510 mil mortes, né, a gente acha que tem muito pouco para comemorar, mas ainda assim eu acho que é preciso esperançar e por isso fica aqui meu muito obrigado. Né, Nós que agradecemos, Sandro. Eu formei. Bom, esse documento, na verdade, ele expressa um pouco do que foi todo o movimento da educação infantil ao longo do ano de 2020. Se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai ver que desde 2016 o campo de ação no que diz respeito à luta política e, sobretudo, a luta política em defesa da educação, né, com especial atenção aos movimentos em defesa da educação infantil, eles vêm desde 2016 tendo um campo de ação que progressivamente se expande. E aí eu costumo dizer que a pandemia ela não trouxe novidade nenhuma no que diz respeito à mobilização em defesa da educação infantil, ela só radicalizou aquilo que já estava em curso, né? E aí, o MIEIB, né, que é essa articulação nacional, né, organizada em defesa do direito das crianças de 0 a 6 anos, a educação pública gratuita, laica, inclusiva, antissexista, antirracista e de qualidade social, né? Ele sistematizou esse documento no sentido de garantir minimamente, aliás, não é nem de garantir, mas de criar condições mínimas para a construção do debate sobre a retomada das experiências interativas no contexto da educação infantil. Eu acho que ele expressa não só o esforço do coletivo, mas ele também expressa, acho que um anseio da sociedade brasileira, porque eu acho que todo mundo sabe o quão difícil foi
para as instituições de educação infantil a pandemia, porque nós temos um currículo que é eminentemente interacional, né? Ele se constitui a partir das interações e das brincadeiras, né? Ou seja, das experiências vivenciadas pelas crianças com o seu entorno, com os adultos, com os pares. E nesse sentido, a pandemia talvez tenha sido uma das áreas do campo da educação, uma das etapas mais atingidas em função da suspensão. Não bastasse isso, as escolas de educação infantil, eu costumo dizer que elas hoje constituem o elo forte da rede de proteção à infância, né? Então a gente sempre viveu uma tensão, desde que começaram as medidas, né, ou o distanciamento social foi eleito como a principal medida de contenção da pandemia, a gente sempre se viu numa encruzilhada, porque assim, não dá para ter a escola presencial, mas ela não pode ficar também totalmente parada, né? E aí o movimento veio se articulando ao longo de todo o ano de 2020 com um conjunto de ações, e esse conjunto de ações, então, ele se materializou, vamos dizer assim, nessas diretrizes, né? A gente tem que pensar que de lá para cá a gente viveu uma promessa, né, de que viveria aí uma onda ou um ápice de 2 meses, né, da pandemia, e a gente ficou um pouco com essa promessa, assim, não, vai durar 2 meses, vai durar 2 meses, assim, não durou 2 meses. Pelo contrário, né, o agravamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus, ela progressivamente afetou toda a população do nosso país, né? E aí nós temos que pensar que a vacina hoje é uma realidade, mas elas ainda não são distribuídas, né, de forma suficiente em quantidades. Aliás, a gente nunca foi tão. Uma coisa que eu acho que era motivo de orgulho do Brasil e do SUS, que era o Plano Nacional de Imunizações, né? Como que ele tem sido, como tudo nesse país, descaracterizado, né? A gente nunca vacinou de uma maneira tão devagar, né? Então, como ela ainda não é uma realidade acessível a todos e todas os brasileiros e brasileiras, para garantir as interações e as brincadeiras das crianças com seus pares e com diferentes sujeitos em tempos reais, né, em contextos relacionais que a gente chama de instituição de educação infantil, o distanciamento social ainda é uma realidade e uma, vou até parafrasear aqui um termo da Lívia, assim, ela ainda é um mal necessário, né? E por que é um mal necessário? Porque a gente sabe que a escola não pode estar parada. Assim, as crianças, sobretudo as crianças das camadas populares, elas demandam muito, né? Elas têm urgência da escola de educação infantil, né? E aí não bastasse esse contexto devastador que a pandemia impôs à educação brasileira, a gente vive esse momento de orgulho, né, para todo brasileiro, né, de uma instabilidade política que é retroalimentada diuturnamente, assim, pelo misto de inoperância, de inércia e de vontade de não fazer do Executivo Nacional no combate à crise sanitária que avança, né, cada vez mais desenfreada pelo país e que vai se articulando aí, vai se amalgamando, né, com essa onda de retrocessos no campo das ideias, da cultura e das práticas pedagógicas. Aliás, tem toda uma preocupação hoje no Ministério do Meio Ambiente, haja visto que, né, essa semana caiu o ministro do Meio Ambiente, mas se teve um ministério em especial em que a boiada passou, e passou aligeradamente e descaradamente, sem dúvida foi o Ministério da Educação. A gente está aí há 3 anos, basicamente, do governo Bolsonaro, e a gente não viu nada efetivo no Ministério da Educação. A gente não viu um projeto educacional para essa nação em 3 anos. Aliás, a gente não vê projeto educacional para essa nação desde 2016, né? E aí, gente, no caso da educação infantil, desde lá do comecinho, e quem está, né, acompanhando aí as ações do Formei, as ações do Fórum Mineiro, as ações do MIEB, percebeu que no caso da educação infantil,
as decisões que foram tomadas, né, como para contrabalancear a interrupção das atividades presenciais nas escolas, ocasionada pela suspensão, né, das atividades, pelo distanciamento social, né, a gente viu que essas decisões que foram exaradas pelos órgãos de controle, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, no caso de Minas Gerais, né, algumas secretarias, elas foram decisões tomadas de modo emergencial, de um modo, eu diria, hoje, né, daqui do alto do dia 25/6/2021, de um modo aligerado, em algumas situações precipitadas, porque eu lembro que o Brasil começou com uma primeira onda, e Minas ainda levou um tempo, né, e sem muita orientação desses órgãos. Esses órgãos, eles custaram a se colocar. Vocês terem ideias, né? A gente teve aí a pandemia, ela foi oficialmente decretada em março, só para final de abril, início de maio, que o CNE vai soltar diretrizes regulamentando um ensino que, num primeiro momento, não se tinha muita ideia se ele seria remoto, se ele seria à distância, né? Eu lembro que o MIEB se colocou de uma maneira muito enfática contra o ensino à distância, porque o ensino à distância não garante, né? Não garantiria essa interatividade que é uma defesa dos movimentos em educação infantil, mais do que uma defesa, é uma conquista, o que hoje, né, está apregoado nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. É, sem dúvida, uma conquista dos movimentos de educação infantil organizados, né? E aí essas medidas colocaram, desde o início da pandemia, os fóruns de educação infantil numa espécie de estado de atenção, assim, né? Porque a gente já sabia que essa palavra de ordem, né, de passar a boiada era muito... a pandemia constituía um terreno fértil. Então, só para vocês terem uma ideia, ao longo de 2020, diferentes foram as lutas e as bandeiras que a gente teve que levantar, tanto no MIEB quanto aqui no Fórum Mineiro, que hoje como as meninas bem colocam, o Fórum Mineiro hoje ele é uma agremiação que reúne nós vamos inteirar aí o 7º fórum, porque já tem um projeto de construção do Fórum do Norte de Minas, né? A gente ontem teve uma reunião com o pessoal de Montes Claros, né? Então essa agremiação ela vem desde do início da pandemia lutando contra diferentes tentativas de descaracterização da política de educação infantil no Brasil, seja pela via da educação domiciliar, seja pela via da educação à distância, pelo sistema apostilado, né? A gente viu aí uma intenção, inclusive do Ministério da Educação, de colocar compra de livro didático para a educação infantil dentro do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, e são bandeiras que não são de agora. Não são a pandemia, né? Não foi a pandemia que inaugurou esse campo de ação. Ele já é um campo de ação que há muito o MIEB o Fórum Mineiro vem se colocando contrário, e o Formei, né, como parte dessa articulação estadual e nacional, também vem diuturnamente se colocando contra, né? Então, dessa forma, todas essas decisões emergenciais, elas, como eu disse, elas afrontam a concepção de educação infantil, né, como direito das crianças e de suas famílias, bem como um dever do Estado, né, o que é assegurado pela Constituição Federal de 88 e que é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Isso também desvirtua, em certo sentido, as concepções, princípios e fundamentos que dão sustentação, que são, né, do meu ponto de vista, o sustentáculo das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E aí, gente, a suspensão do atendimento dos bebês e das crianças pequenas em creches e pré-escolas abriu esse caminho para essa onda, né, que
listei, de propostas educacionais que eu vou chamar, para ser educado, de equivocadas, porque elas não têm compromisso nenhum com a, digamos assim, com a gênese, com a essência da política de educação infantil, e elas estão muito mais preocupadas e comprometidas com propostas de um mercado educacional que, sobretudo no Brasil, vai se constituindo a partir da década de 90, né? E que, como eu disse, vai trazer aí propostas de educação domiciliar, de adoção de sistema apostilado, de propostas de educação à distância para a educação infantil, e que vão ferir essa ideia constitucional, que é a ideia da educação infantil como um direito da população de até 6 anos de idade. E aí, o que é mais grave nisso? Esse tipo de proposta, ela não tem só um teor, digamos, mercadológico, mas ela também desonera, ou melhor, desobriga o Estado do dever de ofertar creches e pré-escolas, né? E vai fazer vai criar um terreno fértil para o surgimento de propostas no sul do país, para vocês terem uma ideia, né? Já está pipocando proposta de mãe crecheira. Né? Só para vocês terem uma ideia, o risco que a gente corre. E uma vez implantada uma proposta de mãe crecheira, assim, adeus escola de educação infantil, adeus profissionais de educação infantil, né? Porque aí você tem eu diria que você não tem o sucateamento, você tem o esfacelamento da política de educação infantil. Então, todo esse cenário ele é potencializado em função das atividades de ensino remoto, que foram até aqui tomadas, e que tem produzido pouca interatividade das crianças com seus pares e com as famílias, apesar de ser também uma política de mal necessária. A gente não pode desconsiderar que essas atividades remotas, para o bem ou para o mal, atividades de ensino remota, elas garantiram minimamente a manutenção de vínculos entre a instituição e as famílias. E aí a gente viu, e a região metropolitana de Belo Horizonte, ela não é diferente, eu considero que é muito pioneira nesse sentido. A gente viu um conjunto de experiências muito sensíveis de profissionais de educação infantil na relação e na manutenção de vínculo com as crianças e com as famílias durante o ensino remoto emergencial. Né? Então, o conjunto dessas ações, a guisa já de resumo, né, de encerramento da minha participação, a gente vê que o conjunto dessas ações elas se encontram em descompasso com os pressupostos defendidos pelo Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, pelo Fórum Mineiro de Educação, e vou me arriscar aqui, pelo meu fórum, o Fórum de Educação Infantil da região do Alto Jequitinhonha, e o Fórum Metropolitano de Educação Infantil, né? Porque esses coletivos estão organizados em defesa dos direitos das crianças, né? E dentre os quais destaca-se a educação infantil como política pública, né, da mais alta relevância, né? A qualidade desse atendimento como direito de todas as crianças residentes no território nacional, a centralidade dos saberes e das experiências de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas nas propostas pedagógicas, a indissociabilidade entre o cuidar e o educar, e as interações de brincadeiras como eixos estruturantes do currículo da educação infantil, o que está tudo previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009. Então, é nesse contexto de tentativa de retirada de direitos que a gente vê aí no Brasil, né, em que negros, mulheres, LGBTs, indígenas têm sido diuturnamente privados dos seus direitos estabelecidos pela Constituição. As crianças também têm sido negligenciadas boa parte dos seus direitos, em especial o direito à educação pública gratuita e de qualidade, e é nesse contexto, então, que o MIEB vai construir as diretrizes para a retomada do debate
sobre as possibilidades reais, eu diria que concretas e responsivas, do retorno às atividades presenciais, ou melhor, das atividades interativas entre adultos, com adultos e crianças em creches e pré-escolas, né? Como eu disse, esse não é um documento que obriga professora nenhuma a voltar. Esse não é um documento que obriga as redes a retomarem, tampouco as instituições a retomarem as atividades, mas que vai propor critérios que nós estamos chamando de diretrizes, isto é, eixos que são condições mínimas e necessárias para falar assim, ó, sem essa garantia, nós não abrimos mão, nós não voltamos, né? Esses são os elementos dos quais nós não abrimos mão na retomada das atividades presenciais em creches e pré-escolas. E aí eu passo, então, né, agradeço a participação e passo a palavra para as companheiras que vão já fazer a leitura, né, desses 4 eixos. Sandro, muitíssimo obrigada. Né? Foi muito importante você trazer todas essas considerações para que os colegas que estão nos acompanhando compreendam essas dimensões que vão ser apresentadas aqui, que o documento propõe para a retomada. Então, muitíssimo obrigada, e a gente fica aqui em modo de espera, né, até o término da leitura. Bom, nós vamos iniciar a leitura do documento e nós teremos, então, as 4 companheiras aqui do Formei que farão esta leitura. E vamos iniciar pela colega Zenaide, que vai fazer a leitura, então, da primeira parte aí do documento. Bom dia a todos. Vamos lá. Você vai colocar para mim, Lília? Por favor. Então, um pouco diretrizes para o debate, as condições de retomada das experiências interativas no contexto da educação infantil. Monitoramento de questões relativas ao financiamento das ações de enfrentamento à Covid-19. Para a efetivação de ações de retomada das atividades presenciais com segurança em creches e pré-escolas, os fóruns de educação infantil precisam acompanhar sistematicamente as condições, objetivos para que o retorno ocorra de modo seguro. Desse modo, faz-se necessário incidir fortemente no que diz respeito ao monitoramento e ao financiamento de tais medidas de enfrentamento da pandemia. São campos de incidências junto ao poder público e órgãos competentes. Reivindicar ampliação de investimentos nas instituições de educação infantil como forma de garantir as devidas adaptações didáticas, pedagógicas e estruturais. Defender o acesso às tecnologias da informação e comunicação e equipamentos eletrônicos, tais como acesso à internet de banda larga, computadores, celulares, tablets, dentre outros, que possibilitem interações em meios virtuais para os bebês, crianças bem pequenas e pequenas, bem como seus familiares e aos profissionais de creche e pré-escola. Monitorar o financiamento... Opa, um momento, saiu fora aí. Monitorar o financiamento da educação pública no sentido de criar mecanismos que garantam o retorno progressivo e seguro das atividades presenciais em creches e pré-escolas. Priorizar a vacinação de trabalhadores da educação
docentes e não docentes, como forma de contribuir para a construção de propostas de retorno o mais rápido possível. Monitorar os casos de óbito e infecção das e dos profissionais de educação infantil, crianças e seus familiares, com vistas à criação de novos mecanismos de enfrentamento do Covid-19 nos territórios. Considerar o remanejamento de profissionais com vistas a evitar que aqueles que residem em áreas com alto contágio, bem como aqueles que foram infectados, sejam agentes transmissores da doença. Ampliar o quadro de trabalhadores em educação, docente e não docente, como forma de garantir distanciamento social e medidas de higiene nos ambientes. Garantir que profissionais que apresentam algum tipo de comorbidade realizem ou contribuem em atividades de suporte, evitando a exposição ao vírus. Analisar as demandas de famílias em situações de vulnerabilidade e em interseção com as áreas de assistência social e de saúde, por meio de atuação dos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, das unidades e agentes de saúde, priorizar formas de atendimento a este público. Promover ações de distribuição de alimentos, equipamentos de proteção individual e de higiene, bem como divulgar informações sobre a pandemia junto às comunidades. Sai um pouquinho fora. Eu ainda estou compartilhando, né? Eu vou chamar, então, a colega Elaine Camargos, que vai fazer a leitura da segunda parte do documento. Muito obrigada, Zenaide. Das instituições de educação infantil em cada município, bairro. Compete à área da saúde verificar os níveis epidemiológicos, as taxas de transmissão do vírus e criar protocolos para preservar vidas de modo intersetorial, isto é, em diálogo com outras áreas, orientando os governos dos estados, Distrito Federal e municípios. Tais matrizes de riscos e protocolos devem ser acompanhados, reconhecidos e, sobretudo, adaptados pela comunidade educacional no contexto de cada instituição, através de comitês operativos de emergência. Diante disso, compete aos fóruns de educação infantil e às instituições educacionais incentivar a participação de profissionais da área da educação nos comitês municipais de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Acompanhar sistematicamente os boletins epidemiológicos locais com o objetivo de pensar o retorno de modo gradual e progressivo nas instituições assentadas em cidades, bairros e ou distritos com baixo índice de contágio por Covid-19. Divulgar este acompanhamento junto às famílias e à comunidade educativa de creches e pré-escolas. Construir um diálogo entre as instituições de educação infantil, as instituições da área da saúde e da assistência social presentes no mesmo território, com vistas à tomada de decisões relativas às adaptações físicas, pedagógicas e estruturais necessárias.
garantir acompanhamento, acolhimento em caráter setorial, tais como nas áreas da psicologia, saúde, assistência social, entre outros, para os profissionais, as famílias e as crianças diretamente afetadas pela pandemia. Estimular a criação de comitês locais de enfrentamento da crise sanitária nas instituições, bairros e regiões, com vistas a levar as especificidades de cada instituição, localidade, para os comitês municipais. Reivindicar a participação de profissionais da área de educação infantil em audiências públicas promovidas pelo poder público, Câmara de Vereadores e outras instâncias do Poder Legislativo, que abordem a questão do retorno. Agradecemos a colega Elaine e vamos chamar agora a Lourdes para fazer a leitura da terceira parte do documento. Ações de encaminhamento e execução dos protocolos de segurança nos territórios com base nos dados epidemiológicos. A tomada de decisões acerca do retorno precisa basear-se nas informações advindas dos dados epidemiológicos articulados com dados que evidenciem a situação local de cada instituição educacional, subsidiando as decisões de retomada segura e responsiva de modo progressivo e descentralizado, com vistas a fomentar o retorno escalonado das atividades presenciais nas instituições de educação infantil situadas em localidades com baixos índices de contaminação e ou que apresentem controles da infecção. Observar o número máximo de crianças por coletivo, tanto para situações de interação retomada como situações de convívio presenciais, o que pode ser estabelecido mediante avaliação pedagógico-sanitária. Pleitear adaptações necessárias nos prédios públicos das instituições de educação infantil, com vistas a ampliar as formas de higiene pessoal e coletiva. Reivindicar equipamentos de proteção individual, EPI, como máscaras, luvas, álcool em gel, propés, protetor facial e instrumentos para verificação de sinais da presença de sintomas da Covid-19, como termômetros, testes e afins. Considerar modelos pedagógicos alternativos para a oferta de educação infantil, inspirando-se em pedagogias de alternância, de propostas de educação popular, dentre outras, garantindo a redução da circulação de pessoas no contexto de creches e pré-escolas. Construir outros meios e recursos de comunicação, criação e manutenção de vínculos com as crianças e suas famílias, tais como materiais não estruturados, materiais escolares, aparelhos celulares, radiodifusão, televisão, computadores e dentre outros. Garantir equipamentos e condições para conexão, computadores, acesso à internet e outros, com vistas ao aprimoramento do trabalho docente. Agradecemos, então, a Lourdes a leitura desse terceiro item
e vamos chamar a colega Fernanda, então, que vai fazer a leitura do quarto e último item. Fernanda, seu microfone está fechado, a gente não conseguiu te ouvir. Perdão, gente. Sem problema, sem problema. Eu vou voltar. Joia, por favor, Lília. Bom, gente, bom dia a todos, então, né? Chegamos à última parte do documento que diz respeito às especificidades pedagógicas e curriculares da educação infantil. Creches e pré-escolas possuem especificidades nos seus modos de organização didático-pedagógica, cuja estrutura evidencia uma ação docente marcada pelo contato físico e afetivo das e dos profissionais com as crianças e seus familiares. Nesse sentido, a proposição de atividades remotas na educação infantil, embora não sejam adequadas à realidade de crianças e adultos nos contextos de vida coletiva, no período de excepcionalidade causada pela pandemia, tem possibilitado aos profissionais de educação infantil a construção de vínculos com as crianças e suas famílias, bem como o acompanhamento dos processos interativos durante a suspensão das atividades presenciais. Assim, consideramos necessário reafirmar as concepções de criança e currículo, bem como as funções sociopolíticas e pedagógicas da educação infantil e os princípios éticos, políticos e estéticos presentes nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, na proposição de atividades para e com os bebês, crianças bem pequenas e pequenas, seja em meios virtuais, seja em situações presenciais. Defender as dimensões relacionais das práticas curriculares na e da educação infantil, priorizando nas propostas situações que possibilitem às crianças vivenciarem experiências pautadas pelos eixos interações e brincadeiras, tais como canções, leituras, contação de histórias, dramatizações, pinturas, desenhos, montagens com materiais não estruturados, manifestações corporais das crianças, dentre outros. Garantir e incentivar processos de formação continuada e em serviço no cotidiano das instituições, construídos pelas e pelos profissionais para a efetivação das especificidades pedagógicas da educação infantil, em ações educativas realizadas no ambiente virtual durante a pandemia. Garantir formação continuada e em serviço às e aos às trabalhadoras e trabalhadores em educação, objetivando articular as adaptações necessárias aos processos pedagógicos e às especificidades da educação infantil. Reforçar a manutenção de vínculos com as crianças e suas famílias, sem preocupação exclusiva com aspectos cognitivos, e sim com o desenvolvimento integral das crianças, tal como previsto na Lei de Diretrizes e Bases 93/94, 1996. Considerar a flexibilização dos calendários letivos da educação infantil, em concordância com as resoluções recentes do Conselho Nacional de Educação. Revigorar as relações com as famílias de modo a possibilitar maior conectividade entre as experiências vivenciadas no momento escola e as experiências vividas em casa, tal como previsto na legislação educacional vigente. Reorganizar os grupos prevendo a inclusão parcial de crianças, considerando o espaço para o distanciamento social em conformidade com os protocolos de segurança, priorizando as crianças em situação de vulnerabilidade social e aquelas cujos responsáveis atuam em serviços essenciais. Priorizar momentos, situações e experiências ao ar livre
com a utilização de espaços e equipamentos públicos para garantir o atendimento de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, em parceria com as famílias que puderem contribuir. As diretrizes expressas neste documento reúnem aspectos que vêm sendo discutidos nas oportunidades criadas pelos fóruns de educação infantil, organizados no grupo de trabalho do ciclo de debates do MIEB, com a finalidade de pautar e refletir sobre educação no período pandêmico. Portanto, representam elementos essenciais para que os fóruns de educação infantil possam fortalecer o debate sobre as possibilidades de retorno das atividades presenciais e contribuir com as discussões já iniciadas nas instituições de educação infantil, nos municípios, estados e no Distrito Federal. Consideramos que tais diretrizes contribuem para o debate sobre as possibilidades de progressiva retomada das atividades com responsabilidade e segurança, preservando a vida dos bebês, das crianças bem pequenas e das e dos profissionais de creches e pré-escolas. Movimento Interforos de Educação Infantil no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Vamos, então, chamar os colegas de volta, né, para que a gente possa verificar aqui no chat se tem alguma questão para a gente. Pelo que eu vi aqui, os colegas podem me ajudar, porque eu fiquei um pouquinho sem conseguir ver o chat, né? Nós não temos nenhuma questão, né? Só mesmo agradecimentos e parabenizações em relação aqui à leitura e ao debate do documento. Então, diante disso, eu proponho que cada um de nós façamos uma palavra final em relação ao documento, né? E também em relação à retomada das atividades aí presenciais na educação infantil, considerando todos os aspectos que o documento apresenta e também trazendo aí a nossa contribuição e o nosso posicionamento como fórum, né? E indiretamente nós todos somos MIEB representados aqui pelo Sandro, né? Então, em concordância aí com esse documento. E eu já aproveito para pedir ao Sandro, né, que gentilmente faça esse comentário final aí, e já agradeço antecipadamente a sua disponibilidade, né, o seu companheirismo. A gente grita socorro e o Sandro vem rapidinho para nos atender, para estar conosco e fortalecer o nosso debate, né? Então, já agradeço antecipadamente, Sandro. Eu que agradeço, assim, não só pela oportunidade, né, de divulgar o documento em si, mas de revê-las, né, e de poder rever essas pessoas que estão aqui no chat, pessoas que são tão caras, assim, a minha trajetória, né, como Carla Malini, a Lisa, né, que é companheira aí de longa data, a Maís, com quem eu aprendi muito na rede de Belo Horizonte, são companheiras de uma vida, assim, né, e grandes referências para mim. Além, claro, de vocês 5 que estão aqui dividindo essa mesa comigo, né? Assim, a gente já há algum tempo já perfila, né, militando aí em defesa da educação infantil. Eu queria um pouco, para tentar até responder uma pergunta que surgiu agora aqui da Maís, como os fóruns poderão intervir para garantir esses pressupostos, te contar um pouco o que a gente está vivendo aqui em Diamantina. Diamantina, apesar de ter todo esse glamour, né, de ser uma das grandes financiadoras da Revolução Industrial Inglesa, como dizem os historiadores, é uma cidade pequena, uma cidade interiorana, com todos os problemas de uma cidade do interior que tem encravada no seu território uma universidade federal. E aí nós temos um promotor aqui, que eu nunca vi um momento como esse que a gente está vivendo, em que, inclusive, a promotoria que deveria fazer a promoção do bem-estar social se coloca como
um dos principais algozes da população. O promotor falou assim, tal dia nós vamos voltar, as escolas todas vão voltar. E aí, gente, eu estou falando de um contexto para vocês que só tem uma escola de educação infantil que foi construída nos padrões mínimos, que são aqueles que foram elaborados na política de construção de prédios para a educação infantil do Pró-Infância. O resto nem são casas adaptadas, são casas alugadas para essa escola de educação infantil, em que algumas turmas de criança convivem com suas professoras em cômodos de 2x3 ou de 3x3. E aí, não, porque nós já estamos fazendo aqui o cálculo de metragem. Porque... Eu falei, gente, no espaço de 3x3, vocês vão ter 6 crianças, considerando a professora 5. Não dá para voltar desse jeito, não. Mas, por exemplo, Diamantina hoje, além dos bairros aqui da sede, ela possui 16 distritos. Nós temos um bairro que é muito próximo aqui da minha casa, o bairro do Rio Grande, que é o bairro com o maior número de infectados por Covid-19. O bairro do Rio Grande, hoje, não tem a menor condição de voltar. Mas o distrito da Sopa, durante todo o ano de 2020, ele teve um caso. Qual é o sentido da escola do Centro Municipal de Educação Infantil de Sopa, que é um distrito de Diamantina, está fechado até hoje, se lá só teve um caso? Então, o que a gente tem feito hoje, assim, e aí quando eu soube disso, eu me coloquei enquanto fórum, esquece que eu sou professor universitário, né, esquece que eu sou coordenador de estágio do curso de pedagogia, né, esquece que eu sou professor do programa de pós-graduação, eu me coloquei na condição de fórum, eu falei assim, eu estou aqui para ajudar a prefeitura de Diamantina a fazer um escalonamento responsivo e progressivo. Com base nessas diretrizes, apresentei o documento, né? Detalhe, nós temos a gerente de educação infantil, também perfila com a gente aqui, a Grazi Santos. Eu falei, estou disposto a gente fazer. Ah, não, mas fica tranquilo, já colocamos na mão de fulano de tal. Eu falei assim, chama fulano de tal. Fulano de tal veio, eu falei assim, quantas professoras foram acometidas de Covid-19 em 2020? Não sei. Quantas perderam entes? Não sei. Então, olha o nível de gravidade que a gente tem. Quantas são de bairros com alto índice e trabalham em escolas em bairros de baixo índice? Não sei. Eu falei, então a gente precisa botar isso tudo na mesa para pensar quem volta primeiro, quem volta depois. E aí eu não estou dizendo para vocês que, por exemplo, pelo fato do CEMEI do Rio Grande o bairro do Rio Grande está com alto contágio, ele não tenha que voltar. Ele não pode voltar circunscrevendo as professoras e as crianças naquele contexto, circunscrevendo elas nos limites das paredes da escola. Nós temos uma cidade em que é possível circular com as crianças. Belo Horizonte, por exemplo, tem um título de cidade educadora. A gente precisa fazer valer isso. A gente precisa fazer, sabe, se inspirar. Eu não sei se dá para fazer pedagogia da alternância na educação infantil, mas se inspirar nessa metodologia pensando assim, existe um conjunto de experiências que é possível viver em casa enquanto um grupo está na escola. E depois alternar esses grupos, né? A gente precisa pensar... Outra pergunta que eu fiz à prefeitura. Quantos profissionais vocês contrataram a mais para fazer voltar a aula? Não contratou ninguém. Então, eu acho que esses são os caminhos, né? E o documento, eu confesso para vocês, ele não dá receita, né? Mas ele aponta caminhos que eu acho que podem ser importantes. E sempre assim, os fóruns se colocando nesse momento como interlocutores. Os fóruns são, historicamente, né, os antagonistas no campo da luta política, mas na falta de operacionalização por parte do Estado brasileiro, a gente tem que se colocar como interlocutores. Bom, espero poder ter ajudado. Fica aqui meu muito obrigado, né, às companheiras do Formei. Um grande abraço aí a todos e todas que eu revi e que reli aqui no chat, tá bom? Sigamos. Nós que agradecemos, Sandro, né, a sua presença sempre tão importante, né, com questões tão importantes e que ampliam o nosso olhar. Muito obrigada, viu,
pelo companheirismo e sigamos juntos, né, de preferência. Muito obrigada. Zenaide, vou, né, te chamar para as suas considerações finais. Foi bom ouvir as palavras do Sandro, porque nós aqui em Betim agora, nós estamos nessa situação de retornar e não há um protocolo construído, né? Então, como coordenadora pedagógica, eu e o meu grupo, nós já estamos em busca do que há pronto em outros municípios, para poder dar uma avaliada e tal, e eu conversei com uma amiga de Belo Horizonte, e eles têm um protocolo que, mesmo depois de pronto, ainda teve que fazer reajustes, né? E não estavam estudando da noite para o dia, eles estavam desde ano passado já preocupando com essas questões. Então, agora nós somos surpreendidos com o suposto retorno, e muito do que o Sandro disse é a realidade nossa, né? Nós temos prédios do Proinfância, temos casas que são adaptadas com as creches parceiras, né, que eles dizem também, e essa realidade, ela é tão difícil, porque até agora não se falou no grupo que vai trabalhar, não teve o cruzamento de informações com a saúde de como atuar na sala com essa realidade. As pessoas que trabalham conosco da limpeza, como vai ser isso? Ela vai entrar na sala, vai limpar a sala, vai sair da sala, ela vai ficar onde? Quantas vezes vai lavar? Então, assim, são questões que não foram pensadas ainda, tem questões de quantitativo de funcionário, higienização, monitoramento, todas as questões que não foram levantadas ainda. E já temos agora uma prévia de retorno sendo anunciado. Então, assim, eu acho que falta a comunicação entre as duas secretarias, elas precisam se comunicar. Esse levantamento da pandemia, gente, ele tem que ser feito, tem que ser exposto para a gente traçar o rumo da real realidade que nós vamos vivenciar com o provável retorno. Eu fico muito preocupada porque nós já sabemos, nós que estamos no chão de creche, de escolas, já sabemos a realidade dos nossos alunos, dos nossos bairros, mas as secretarias não sabem. Então, traçar um plano com esse distanciamento de quem está vivenciando todos os dias, de quem conhece a realidade, é um erro fatal. Isso não tem como dar certo, né? Então, assim, eu achei que o documento veio trazer esses apontamentos que são necessários para se pensar num retorno, mas não da noite para o dia. Isso tem que ser construído com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com os pares, né? Com os diretores, com os representantes sindicais, que estão a parte da realidade até muito mais, porque eles que recebem as demandas de denúncia, as demandas de irregularidades, do que é preciso fazer. Então, há uma cobrança, precisa ser avaliado isso coletivamente, com as partes interessadas, e não tem como nós fazermos esse papel, gente, sem a vacina, que é essencial para a categoria, ter sido, pelo menos, tomada a segunda dose, que é uma realidade que em todos os lugares ninguém tomou ainda. E não podemos esquecer também do índice agora de óbitos infantis, que está me preocupando muito. Eu ouvi 69 crianças, isso é muito, para se considerar que as crianças não estavam na prioridade da vacinação. Então, assim, são aspectos que precisam ser relevantes, têm que ser analisados, e esse documento eu acredito que os secretários devam ler, devam estudar, e chamar as pessoas responsáveis pelos seus setores para conversar a melhor maneira de construir. Eu sinto muito que, em sua maioria, eles não assistam nossos fóruns. A participação deles seria muito bom para eles começarem a acompanhar pelo campo de visão de quem atua na área, como o Sandro, como a Fernanda, como a Lourdes, né, como a Lília, que está ligado diretamente com essas vivências que nós vemos ao longo do tempo construindo para melhor atuar na educação infantil, para ver de fato o que a gente pode fazer. É muito difícil saber que eles não participam, né? Prefeitos, os gestores, os secretários, eles deveriam fazer esse papel, para estar mais próximo da realidade que nós estamos vivendo. No mais, eu quero agradecer a todos vocês, e estamos aí para o que precisar para a gente dar continuidade, uma qualidade melhor para a educação infantil.
Muito obrigada, Zenaide. O Sandro precisa, né, sair, ele tem uma outra reunião agora. Tem uma questão, Sandro, aqui no chat, não sei se dá tempo de você responder, mas se depois, né, você puder responder. A Fernanda está perguntando, né, até que ponto nós teremos que controlar as interações e brincadeiras das crianças de 1 e 2 anos. E aí, se você tiver um tempinho para responder agora, senão você pode entrar no chat depois e deixar a resposta, porque eu sei que seu tempo está apertado, né? Eu não sei se controla, né? Eu não sei se é possível controlar, assim. O que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente, mais do que nunca, vai precisar alargar a noção de tempo e de espaço da escola de educação infantil. O que a gente não pode é minimizar as interações das crianças, né? Se elas são essenciais para o desenvolvimento pleno delas, eu acho que a gente não precisa cercear. O que a gente tem que garantir é que elas ocorram na situação mais segura possível. Eu concordo com a Zenaide, assim, não dá para transformar a escola de educação infantil num bloco cirúrgico do ponto de vista da asepsia. Mas dá para expandir a espacialidade desse ambiente, né? Eu lembro muito de Rita Coelho provocando a gente no ano passado, de que, assim, a escola é muito mais do que o prédio, né? O que a gente precisa, por exemplo, num contexto como o meu, ou num contexto como o que eu trabalhei em Belo Horizonte, eu trabalhei boa parte do tempo em que estive na educação infantil na região do Barreiro, e o Barreiro tem essa coisa, né, entre o rural e o urbano, assim, é uma parte de Belo Horizonte com requintes de interior, né, assim, é possível você circular em determinados territórios com as crianças, sabe? Então, mais do que nunca, assim, vamos voltar, e aí, por exemplo, se a governança não fez, a escola pode fazer. A escola de educação infantil pode pensar assim, hoje nós temos esse prédio que não atende, mas nós podemos usar a quadra poliesportiva do bairro, a praça, a paróquia, sabe, assim, o salão da sacristia da igreja, o salão da escola dominical da igreja. A gente precisa contar com esses equipamentos públicos e com essa rede parceira, né? Tem um ditado africano, a Lisa talvez saiba isso melhor do que eu, porque estuda as relações étnico-raciais, assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Nunca se fez tanto sentido uma fala como essa, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente, não é que a gente precisa, tô vendo até que a Fernanda colocou aqui o controlar totalmente entre aspas, né? Eu não sei se a gente tem que controlar, a gente tem que garantir que elas possam continuar a fazer. Como? Não sei ainda. É fácil? É a única coisa que eu sei. Não é fácil, mas a gente precisa fazer. Beijo para todo mundo. Gente. Sandro, muito obrigada. Obrigada, Beijo. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Inter. Bom trabalho e um bom final de semana. Tchau. Tchau. Bom, então, Elaine, para suas considerações aí finais, né, em relação à leitura desse documento. Sim, Lilian e colegas, eu acompanhando a fala aqui do Sandro hoje também, né, trazendo uma nuance muito do posicionamento político, eu gostaria de comentar a respeito, a partir disso, da importância da participação dos professores, né, e dos demais profissionais da escola que conhecem a instituição, conhecer o protocolo do município, conhecer a instituição, porque quem está na escola, né, na creche, na pré-escola, conhece o prédio. Então, conhecendo o prédio, conhecendo as condições do prédio, o que a escola oferece, o que o município oferece, participar, né, também sugerindo, organizando aqui essas ideias que foram colocadas aqui pelo Sandro, de aproveitar os espaços externos da comunidade, do bairro, né? Quantas outras possibilidades não descritas nos protocolos municipais, mas que as escolas, as instituições podem lançar a mão. Então, penso que é importante os professores participarem ativamente, não somente, né, pegarem a listagem das ações, mas
de contextualizar com a sua realidade, com o seu espaço e juntos, né? Uma ação coletiva. Não é uma incumbência do diretor, do pedagogo, somente do secretário, é de todos nós que estamos nas escolas. E os professores e os demais profissionais que conhecem a instituição podem e têm outras ideias e aí podem colocar outras possibilidades também. Então, deixo aqui meu abraço para todos também, tá? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Elaine. Lourdes, suas palavras finais. Então, primeiro eu quero parabenizar o MIEI pelo esse documento, né, que é um documento que a gente sabe que não é, até pelo título dele, ele não é um documento que fala que é a favor ou é contra, e sim, ele traz as diretrizes para um debate sobre as condições de retomada, né, muito claro, é um debate para essa retomada. Então, assim, eu acho que eu vou pegar essa fala da Elaine e continuar nesse trajeto aí, que é de conversar com os professores e mostrar para eles, assim, o tanto que eles são importantes, e eles são importantes demais, sempre foi tão importante a participação deles, e nesse momento evidencia mais a importância dos nossos professores. Nossos professores precisam ser ouvidos, eles querem ser ouvidos, e será um equívoco se a gente, se os municípios propor essa retomada sem um debate que tenha a participação dos professores. Congonhas chegou para nós, né, aí agora uns protocolos de uma comissão e que tem a participação dos professores. Chegou agora um documento que tem essas orientações, né? Mas aí a gente pensa, ainda tem uma coisinha a mais que tem que acontecer, que é esses protocolos irem para as escolas, teve a participação dessa comissão, mas agora precisa chegar nas escolas, e as escolas pensar nas suas especificidades, nas suas necessidades. Cada escola tem um tamanho, de sala, um espaço do pátio, né? Cada escola tem as suas especificidades. E cada escola vai agir de uma maneira, né? Nós temos escolas aqui imensas e temos escolas pequenininhas, escolas que temos que dividir as crianças assim, né? Presencial e atividades remotas, e tem escolas que, por exemplo, nós temos uma escola que tem 12 crianças em sua totalidade, né? Então, é uma escola que pode trabalhar assim com todas as crianças dentro da escola, né? Então, olhar as especificidades mesmo de cada escola. Então, assim, o que eu queria falar era só isso mesmo, é só essa questão da participação dos professores nessa elaboração desses protocolos aí, só que visando a especificidade de cada escola. Então, um abraço a todas e todos, e um beijo. Muito obrigada, Lourdes. E, Fernanda, suas considerações aí, né, não digo finais, porque a gente está num movimento de estar constantemente repensando, mas, né, a sua contribuição nesse momento, né, para a gente encerrar aqui esse debate. Isso mesmo, eu acho que por fim, mas para começar, né? Porque o momento esse, realmente da gente assumir o nosso lugar, né, de protagonismo, de agência sobre o lugar que nós ocupamos, que é a escola. Então, junto aos nossos gestores, junto aos outros setores, né, da sociedade, nós precisamos assumir, né, esse movimento, porque, afinal de contas, quem conhece a escola somos nós, professores. E aí, só lembrando, né, gente, que esse documento, né, ele traz 4 proposições importantes que devem continuar sendo discutidas, né? Eu acho que o intuito hoje desse encontro promovido pelo Formei foi exatamente trazer para vocês, professores, professoras, gestores, né, de diferentes municípios, até de diferentes estados, a possibilidade de debater nas instituições de vocês, né, esses 4 pontos que se referem ao monitoramento, né, das questões relativas ao financiamento
enfrentamento das questões do Covid, né, a atenção à construção desses protocolos, né, como as colegas disseram, eu também reitero, né, somos nós que conhecemos a escola, então, junto ao trabalho intersetorial, né, com a saúde, com os setores de planejamento, a gente pode contribuir e deve, nesse momento, né, pensar no terceiro ponto, que também são as ações de encaminhamento, e por último, né, e tão importante quanto essas três ações, todas aquelas ações que dizem respeito, né, à garantia das especificidades pedagógicas e curriculares da educação infantil. É um momento também, né, diante de tantos desafios que a gente tem, né, esse é mais um desafio enorme que a gente enfrenta de garantir, né, a efetiva ação dos direitos de aprendizagem, desenvolvimento de todos os bebês e crianças dos nossos municípios. Então, é o momento da gente se voltar, né, para a criança, também trazendo para essa discussão, né, as referências, as palavras da Rita Coelho, olhar para a criança para a gente poder pensar sobre as nossas realidades, né, sobre aquilo que se faz necessário, né, para o acolhimento e para a garantia do atendimento nesse momento, seja de forma presencial, seja de forma não presencial. Então, eu deixo aí, né, esse desafio. Então, na verdade, é um fim, mas é um começo, né, que todos possam se inspirar nessa discussão de hoje para continuar aí os debates, né, nos seus locais de trabalho, nos seus municípios. O convite hoje foi para um café, né, com o Formei. Espero que vocês estejam aí com o cafezinho de vocês, aproveitando esse bate-papo, né, e que a gente possa se encontrar em outros cafés, né, com novos debates, com novos temas, sempre trazendo a educação infantil e as discussões que são tão necessárias para a pauta, né? Muito obrigada, gente. Se cuidem, né? Usem máscara e não aglomere. Muito obrigada, Fernanda. Eu vou fazer, então, assim, vou dizer um apanhado de tudo que nós trouxemos nessa manhã, como foi, né, dito pelas colegas. A intenção aqui é um diálogo, uma leitura inicial desse documento para fomentar o debate, para possibilitar que nós, né, iniciemos este processo de construção do retorno. E aí, quando nós pensamos na construção desse retorno, eu volto um pouquinho na fala do Sandro, né, quando ele contextualiza esse momento de retirada de direitos, né, que está generalizado, mas que afeta as crianças de uma forma muito particular, né? Ontem eu participava de um grupo de pesquisa e que nós tivemos a oportunidade, né, de fazer uma discussão em relação a como que as crianças elas sofrem as consequências, né, das crises econômicas, do desemprego, das guerras, e como elas sofrem de uma maneira muito mais potencializada as consequências da pandemia que nós todos, né, estamos vivendo. E também uma questão muito importante quando a gente fala aí, né, dessas crianças cujos direitos estão sendo negligenciados, é que a gente, muitas vezes, só alcança as crianças nas pesquisas a partir de elementos que vão investigar os adultos, e as crianças aparecem tangenciando aí, né? Nós temos poucas iniciativas, temos iniciativas significativas, importantes, mas elas ainda são poucas iniciativas, né, para compreender o que as crianças estão passando e o que elas estão dizendo sobre a vivência da pandemia. Então, a leitura desse documento, o debate sobre esse retorno, o debate que nós propomos, né, fazemos a proposta hoje, é no sentido também de dar maior visibilidade a estas crianças, né, e a garantia dos seus direitos, né.
Então, eu subtraio da fala, né, de todas as colegas e do Sandro, que nós precisamos, na discussão desse documento, quando esse documento chega, né, para as secretarias de educação, chega para os diretores, as coordenações, supervisões pedagógicas e para as professoras e professores da educação infantil, né, que um elemento essencial desse debate é não perder de vista a garantia das especificidades do trabalho pedagógico na educação infantil. Isso estava presente na nossa fala de uma forma geral, né? Um outro elemento que também foi apontado aqui pelas colegas é esse protagonismo nosso como professoras e professores. Nós nos colocamos como professoras e professores, eu venho, né, da educação infantil, Fernanda, Lourdes, Elaine, a Zenaide, o Sandro, nós todos temos, né, um vínculo muito forte com as instituições de educação infantil, então nós também nos colocamos como sujeitos convocados a este protagonismo, né? Conhecer a realidade das crianças, das instituições, é muito importante, são conhecimentos muito importantes para se pensar a retomada. Então, o convite que a gente está fazendo aqui hoje é para que cada um assuma este protagonismo, né? Se coloque como um sujeito que vai pensar, que vai né, trazer proposições, que vai articular, seja no interior da sua instituição, seja no município, seja no estado, né? Uma outra questão muito importante que a gente traz aqui, né, a gente fala tanto da participação das crianças, a gente fala tanto da escuta das crianças, e dizer que as crianças têm muito a contribuir com esses protocolos de retorno. As crianças têm boas ideias de como que a gente pode ampliar a escola para além dos muros, como o Sandro disse. Então, a gente fala dessa participação e a gente precisa colocar as crianças, nesse momento, como sujeitos também que vão pensar esse retorno, né? Tudo isso que a gente está dizendo aqui, o Sandro já disse, né? A gente sabe que não vai ser fácil, mas são proposições, né? São questões para a gente pensar, são pulgas que a gente está colocando atrás das nossas orelhas para que a gente possa pensar sobre isso. Como que a gente, então, vai efetivar esse discurso que nós temos da participação dessas crianças, né? Um outro elemento que o grupo trouxe aqui no debate sobre esse documento, na leitura desse documento, é pensar que essa criança é de todos, o papel da intersetorialidade, né, o papel dos diálogos com as outras secretarias. Quando nós estávamos preparando aqui esse momento, conversando para preparar este momento, nós falamos isso, né? Não tem formas de se pensar o retorno se nós não estivermos dialogando com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Lazer, de Cultura, né, e com a Secretaria de Planejamento e com todos os sujeitos envolvidos aí nesta retomada, né, visando sempre a garantia dos direitos das crianças e da especificidade do trabalho pedagógico da educação infantil, né? O currículo é o cotidiano, o currículo da educação infantil é o cotidiano, e se ele é o cotidiano, ele pode ser pensado pela cidade como um todo, né? Então, isso que a gente, né, traz aqui dessa cidade educadora que se coloca, né, disponível para acolher essas crianças, né, nas praças, nos espaços abertos, nos ginásios, nos parques, nos lotes desocupados que tem um amplo espaço que podem ser organizados para receber essas crianças, né, gente? Nós não conhecemos, e aí chegando um pouco no que a Maírce colocou, né, como que os fóruns podem
fazer a articulação para garantia, né, desses pressupostos. O Formei tem uma especificidade que é uma diversidade de realidade de cada município, né? Nós lidamos com o colar metropolitano, e o colar metropolitano tem realidades muito distintas, tem municípios que já retomaram, municípios que estão na iminência de retornar, municípios que ainda vão esperar, né? Então, o que a gente pode, como Fórum Metropolitano, né, de Educação Infantil, o Formei, se coloca hoje, né, à disposição para participar do debate em todos os municípios que pertencem ao colar metropolitano. Nós estamos disponíveis para pensar juntos, para conversar, para dialogar, né, para trocar ideias, para buscar uma possível resposta, né? E aí eu encerro a minha fala e encerro esse estudo de hoje. Sim, Fernanda. Só antes de você terminar, Lilian, eu estou acompanhando aqui algumas discussões também no chat, né? E surgiu uma ideia, né, da gente trazer um novo tema para o novo café com Fórum, né? Um novo café com Formei, para a gente colocar, né, um debate em que os professores da educação infantil estejam na centralidade desse debate. Então, eu achei a ideia muito boa, queria colocar aqui para as companheiras, né? Quem sabe fica aí uma dica, a Adriana deixou essa ideia aí para a gente, está anotado, viu, Adriana, aqui? E já fica a dica para o próximo café, né, gente? E pode ter certeza que a gente vai pensar com muito carinho nessa proposição e vamos nos organizar para fazer acontecer, viu, Adriana? É isso que a gente precisa. A gente precisa criar os vínculos, os laços com os municípios e fortalecer o protagonismo das professoras e dos professores da educação infantil e fortalecer também o protagonismo das nossas crianças. Então, muito obrigada aí pela proposta, Adriano. Pode ter certeza que a gente já anotou e que a gente vai organizar esse café, assim, com essa sua proposta. Bom, então, para encerrar, gente, quero, né, dizer assim, as respostas não estão prontas, né, os desafios estão colocados, os desafios dos municípios são distintos, embora a gente tenha um contexto geral, nós temos distinções nos desafios dos municípios e nós temos distinções nos desafios de cada instituição de educação infantil. Então, as respostas não estão prontas. O que nós fazemos hoje com esse primeiro encontro, né, em relação ao documento do MEIB, é construir, né, essa nossa disponibilidade, apresentar essa nossa disponibilidade para esse diálogo, porque as respostas, elas vão ser construídas num movimento local, global, né, olhar para o contexto, olhar para as particularidades de cada instituição, e só assim a gente vai conseguir, né, construir propostas que atendam às singularidades da educação infantil e atendam os direitos das crianças, né? Então, nós estamos hoje convocadas e convocados para este movimento, né, para este diálogo, para esta troca de ideias, para que possamos, então, construir estas propostas mais adequadas para cada criança, para cada instituição, né? Então, nós encerramos este café com o Formei, né, a leitura preliminar deste documento, que vai gerar outros encontros, e a proposta aí da Adriana já está acolhida. Eu quero agradecer muitíssimo as colegas do Formei, a Zenaide, a Elaine, a Lourdes, a Fernanda, né, que se disponibilizaram para esta leitura, que se disponibilizaram para esse debate, e dizer, né, que o Formei se coloca aí junto com cada município, com cada professora, com cada professor, junto com todas as crianças, para que nós possamos fazer,
né, uma proposta de educação infantil que atenda realmente às especificidades, né, desses meninos e dessas meninas que estão aí desejosos também do retorno, mas que precisam de um retorno seguro, e as professoras também, os professores também, né? Então, muitíssimo obrigada, um bom dia a todos, a todas. Nós esperamos que esse café tenha sido agradável, né, confortante e desafiante também. Um forte abraço a todos, um bom final, né, de semana, e sigamos, como disse o Sandro, fortes e na luta, né, pela educação infantil e pelas crianças aí dos nossos municípios. Um abraço a todos. Bom dia. Abraços. Um abraço. Tchau, gente. Bom dia. Um abraço. Tchau, gente. Bom dia. Até a próxima.